Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 27 de agosto de 2020, uma ótima quinta-feira para vocês. Muito obrigado pelo carinho, vocês são maravilhosos, né? Estão chegando ao final da semana. Bom, vamos à matéria, gente? Olha só isso aqui, tá na descrição do vídeo, tá? Apresentadores indignos. Vamos falar sobre a atuação, né, como funciona aí a atuação de alguns apresentadores que hoje sentam na frente de uma câmera e se acham, como se dizer assim, acham que são os intelectuais da informação, os donos da verdade, enfim, e tudo que eles falam é lei e nós acreditamos. Bom, vamos entender isso aqui, né? Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Gente, aperta aí as notificações na descrição do vídeo, não esquece, tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador. Quero pedir a vocês, pessoal, compartilha os nossos vídeos, divulga, ajuda a gente aí, tá bom? Ó, vamos lá. Já li isso aqui, né? Não basta ter voz, boa dicção, fotografar bem ou ter... deixa eu ver aqui, eu dei quando essa página caminha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não basta ter voz, boa dicção, fotografar bem ou ter bom preparo intelectual. A primeira condição para ser um bom apresentador ou âncora de um noticiário de TV é dignidade, uma qualidade escassa na TV brasileira. O que nós mais temos hoje, gente, na TV brasileira, infelizmente, são apresentadores que não têm qualquer compromisso com o cidadão. É bem comum, a todo tempo, né, nós observarmos que apresentadores não têm mais ética moral. Eles fazem o que mandam, do jeito que mandam, e é assim... não estão nem preocupados com a imagem sua. Antigamente, como eu falei em outro vídeo, antigamente as pessoas, o profissional na TV, ele tinha uma preocupação com a imagem dele. Tipo, cara, isso aqui vai manchar a minha imagem, isso aqui vai ficar chato. Por quê? Porque o cara não vai trabalhar a vida inteira ali às vezes. O cara pode procurar, né? E ele sai, como nós tivemos o Ernesto Lacombe. O cara já tá praticamente fechando o contrato aí com a Rede TV. Por quê? Porque foi um cara que saiu da Band, mas saiu com princípios. Não foi um cara que se vendeu ali. Você tem o Alexandre Garcia, que também, né, tá hoje na CNN, mas é um cara que não se vende. Você entende? É um cara que é assim, ó, esse é o meu jeito, eu sou assim, eu defendo isso e tal, né? Não é questão de posição política, mas é uma questão de posição ética. Se o presidente faz uma coisa errada, o cara fala. Se o presidente faz uma coisa boa, o cara fala do mesmo jeito. Não tem aquela coisa de, sabe, escolher um lado da notícia e esconder o outro lado da notícia. Infelizmente, hoje a maioria dos jornalistas, ela funciona assim. Mas vamos lá. Só um exemplo aqui, alguém colocou nos comentários, você falou assim, cara, deixa de ser doente. Né, falando lá do comentário lá da Maju, né, que dizendo que, porque ela disse que ninguém do governo prestou solidariedade. Claro que prestou. Quando a médica, Raíssa, foi lá e falou assim, em nome de todo... Você ouviu, por acaso, alguém do governo papagaiando? Não. Todo mundo fez silêncio. Quem estava lá? Ou seja, se o presidente estava lá, se a equipe dele estava lá, ambos prestaram solidariedade, juntos com a médica Raíssa. Né? Então, é uma idiotice que não tem tamanho certos comentários, mas tudo bem. Né? O que muita gente queria é que fosse o presidente que fosse lá e cada um vamos prestar um silêncio. Ia passar o evento todo fazendo silêncio, né? A médica puxou a cerimônia, todo mundo respeitou, prestou sua solidariedade, o presidente estava lá, todo mundo ficou em silêncio, ou seja, todo mundo participou solenemente do momento, né? Então, esclarecido isso aqui, vamos embora. O caso da Maria Júlia Coutinho, a Maju, apresentadora do jornal Hoje, da TV Globo, ocorrido nesta terça-feira, 25/8, é exemplar. Devem ter colocado no roteiro um fragmento... Deixa eu ver aqui, gente. Onde foi? Devem ter colocado no roteiro do noticioso um fragmento do discurso pronunciado pela médica Raíssa Soares pela manhã na solenidade no Palácio do Planalto. E ela
explicou a cena como se fosse a solidariedade da oradora com os 115 mil mortos no Brasil. Ou seja, como se fosse apenas ela sozinha. Como se ela dissesse, vamos ficar... Ó, o plural, mas eu acho que ela não entendeu a palavra plural. Vamos fazer... Né? É porque acho que ela não compreendeu o que é... Não sabe o que é... Acho que ela mexe com tanto com palavra que acho que ela se atrapalha, né? Quando ela diz, vamos fazer, né? Acho que ela entendeu, eu vou fazer. Bom... E não era nada disso. A médica fazia um desagravo, reparação de uma injustiça aos mortos por terem pagado com a vida a atitude genocida de governadores e prefeitos que lhes negaram o tratamento. Inclusive, ela fala aí, né? Ela coloca lá no discurso dela, tem um trechinho que ela fala algo mais ou menos assim, né? Vamos fazer uma discussão por aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade ou foram privadas, alguma coisa assim, né? De ter o tratamento nas mãos. Então, até isso ela colocou colocou no discurso dela, né? Ali a Raíssa colocou. E, é claro, essa parte não interessa, ninguém finge que não vê, corta do vídeo essa parte. Bom, do tratamento precoce, continuando. Bolsonaro reage. Logo depois do jornal, o presidente Jair Bolsonaro foi para o Twitter e escreveu: a Globo, como sempre, mentindo a meu respeito. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Ou seja, o que dá a entender quando você lê isso aqui, eu vou ler de novo para você entender, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção como ela fala, como foi a frase da Maju, ó. Aqui, ó. Nem Bolsonaro, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. O que dá a entender é que quando a Raíssa chamou lá, né? Igual a pessoa colocou nos comentários, né, mas foi a médica quem falou. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? A intenção que a gente imagina é que quando a médica pediu um minuto de silêncio, aí o Bolsonaro virou do lado, pegou umas cartinhas de truco, de baralho. Vamos jogar um truco aqui, vai, ô, Heleno. Pá, truco, meu amigo, tá, truco. Vai, batida, é truco, cara. Acabou o minuto de silêncio aí? Não? Ah, então truco de novo aqui. É truco, cadê? Cadê as suas cartas aí? Mostra as suas cartas, quero ver. Truco de novo. Parece que foi isso. Bolsonaro tava jogando truco no momento que... né, tava lá ele, o Heleno, né, como é que é o Mendonça, né, todo mundo jogando lá, o Pazuello, todo mundo jogando truco lá pra ganhar, porque é o que dá a entender, né, é o que dá a entender. Não, gente, quando ela pediu um minuto de silêncio ali, todos, Teodó, DS, ó só, acrescentei aqui, todos, né, fizeram um minuto de silêncio. Até os mosquitinhos ficavam... Pararam. Todo mundo parou. Eu me pergunto, aonde foi que essa infeliz viu que a equipe do presidente Bolsonaro não prestou a solidariedade? Se todo mundo fez silêncio e ele estava no estabelecimento e eu não vi ninguém jogando truco lá dentro, todo mundo boca pio, e no final aqueles aplausos, ora, mostra claramente que o presidente, toda a sua equipe, baixaram a cabeça em respeito ao momento e prestaram sim a sua solidariedade. Prestar solidariedade, não precisa o presidente lá na frente dizer, gente, vamos prestar solidariedade. Não. Se alguém pediu um momento em nome das vítimas, e o presidente, junto com a sua equipe, parou e fez silêncio, então ele prestou solidariedade. Porque tem que desenhar para algumas pessoas. Quase que instantaneamente foi erguida a hashtag Maju Mentirosa, que sem demora transformou-se na publicação mais visualizada do Twitter naquele dia. Só gente miúda e desinformada a defendeu. Como aconteceu aqui no meu vídeo, né? A pessoa veio justificar dizendo que, no vídeo que eu trouxe lá, ela explicando lá, né? A reparação dela, que não pediu nem... Não, deixa de ser doente. Ela disse que foi o governo, e ninguém prestou atenção, que o governo, que o presidente, ela disse que foi que o presidente e que a equipe dele tava lá, ninguém prestou solidariedade, só a médica. Ah, vai comentar de novo aí, comenta de novo. Na verdade, Maju foi vítima da própria indignidade. Deve ter mais de 30 anos de idade, mas ainda
não aprendeu que ordem desonesta não se cumpre. Gente, como eu falei pra vocês naquele vídeo que eu trouxe sobre o assunto dela, não tem como, gente. Das duas, uma. Ou a repórter é muito desinformada, ou literalmente fizeram propositalmente. Porque não tem como isso, não tem. É uma coisa ilógica. E eu acredito que a Globo não ia publicar um negócio daquele jeito, sem, né, buscando, sem ter o conteúdo correto. Eu acho que eles tinham o conteúdo correto, com certeza, né? Não tem como. Agora, eles tentaram, como sempre que eu falo pra vocês, tirar de contexto, descontextualizar algo. Agora, isso acabou com o quê? Manchando a própria imagem dela. Ela vai se transformar na caricatura do William Bonner e da Renata Vasconcelos. Porque até o presente momento, a Maju Coutinho, ela ainda tinha um prestígio. É bom lembrar que ela foi vítima de racismo o ano passado, e é um absurdo, independente do que ela fez hoje, mas é um absurdo o que ela passou naquela época. Mas eu vim aqui, muitas outras pessoas vieram aqui e defendemos ela. É triste que você vê ela pagando o carinho dos brasileiros que tanto apoiaram ela, né, agindo dessa maneira. Vamos lá. Com certeza ali foi a equipe dela, a equipe do jornal, né, os patrões dela, os chefes, que falou, ó, fala isso e acabou. Bom, com certeza ela não conhece e se conhece. Deve ter vendido a alma ao demônio. Deve ter vendido a alma para o demônio. O caso Paraçar. Vamos entender o negócio aqui. Tem uma comparação aqui bem legal. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. O caso Paraçar. Vamos lá. Homem digno evitou tragédia. Tá? Vamos lá. É algo bem interessante. Ocorreu em 1968, no Rio de Janeiro. O brigadeiro João Paulo Burner concebeu um plano diabólico. Explodir o gasômetro, explodir ruas e avenidas e matar 40 figurões da política, entre os quais estavam Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, e determinou que a execução caberia ao Esquadrão de Resgate Paraçar. Presta atenção. A ideia era produzir pânico, levar à morte milhares de pessoas e atribuir tudo às organizações de esquerda que começavam a incomodar o regime militar, né? Ou seja, o cara quis criar uma situação, fazer uma destruição e colocar a culpa em cima da esquerda, né? Naquela época, a esquerda vinha se ressurgindo querendo tomar o país, né? E eles vinham, de uma certa maneira, ganhando algumas pessoas, alguns populares. Havia área dentro do próprio do exército que tinha meio que né? Enfim, e aí o cara meio que idiotamente, né, tentando manipular os fatos, falou assim, cara, vamos criar uma situação e jogar nas costas dele, né? Quando na verdade não é assim que se resolve os problemas. Tudo bem, vamos lá. O plano não foi executado, porque no comando do Paraçar havia um homem digno, o já falecido capitão Sérgio Ribeiro Miranda, que se recusou a obedecer o tipo de ordem, mesmo sabendo que começaria a viver a contar de então uma das maiores represálias de que já se tem notícia na história do militarismo brasileiro. Mirem-se no exemplo deste militar, senhores e senhoras jornalistas em tempos de pandemia. Bom, e aí finaliza a matéria. Ou seja, o cara recebeu uma ordem para fazer uma coisa que ele sabia que não era boa, que não era certa, que ia prejudicar centenas de pessoas. E ele não cumpriu. É o papel do jornalista. É o papel do jornalista. É saber qual matéria ele pode divulgar, qual notícia ele pode falar e como ele deve levar essa informação até o telespectador. Regra básica, gente, do jornalismo. Ter confiabilidade, credibilidade. Notícia, ainda que a notícia seja ruim, mas o cara tem que levar a notícia de uma maneira que ela tenha créditos. Que quem assista possa conferir os fatos e ver que é real. Você não pode levar uma matéria, uma notícia para uma informação ao público sem levar essa informação, sem dar a ela uma base verdadeira para né? Agora, o que foi que a Maju Coutinho fez? Ela trouxe uma informação em cima de um contexto desvirtuado
Eles estavam contando com as duas frases que o presidente havia dito, uma de meter a mão na boca lá do menino, né? Do jornalista, né? A pergunta do jornalista lá foi se a filha do presidente ia visitar ele na cadeia. Aí eu pergunto pra você, cara, presta atenção. Isso é pergunta que se faça, meu irmão, ao presidente da república? O cara tá pedindo, velho. O cara tá pedindo. É o típico jornalista que não tem competência pra nada. Não sabe fazer pergunta, não sabe pensar numa pergunta, não sabe o que o público quer, não entende o que o leitor ou o telespectador dele precisa. Aí sai lá criando fofoca. Aí levou uma bem levada. Depois o Bolsonaro falou aquela frase dos jornalistas bundões, que é mais fácil de pegar o Covid-19, né? Aí, enfim. E aí a Globo em cima disso falou, cara, duas, uma em cima da outra em menos de 2 dias. Vamos meter essa daqui que é pra acabar de lascar. E aí eles, empurraram essa pra ver se dava liga. Não deu liga. Não deu liga, como diz o nordestino, né? E aí o que aconteceu? A hashtag Maju, né, enfim, subiu, já Maju mentirosa, subiu no Trending Topics. Eu ainda aprendo a falar essa palavra corretamente, Trending Topics, sei lá como é que fala. Mas enfim, vocês entenderam, isso é o que importa. Não sou intelectual da Grubs, mas vocês entendem o que eu falo, isso é importante. E aí o que acontece? Subiu lá o Maju mentirosa. E aí ela veio fazer a correção, claro, né? E eu achei legal que ela disse que não foi ela, foi o jornal Hoje, o JN, quem deu a notícia, não foi ela, né? Maravilhoso. Tira a culpa daqui, põe ali, né? E depois ela faz aquela acentuação, mas não pede desculpas, não fala que errou em nenhum momento. Não, quer dizer, foi aquela tentativa assim de vamos fazer de conta que o povo acredita, né? E, enfim, é mais uma jornalista que vai entrar no hall dos jornalistas que vão trazer na imagem a caricatura do jornalismo de baixa qualidade. O William Bonner era um cara, gente, que eu fico olhando assim, cara, esse camarada, ele sabe, ele tinha tudo na vida para ser um dos ícones do jornalismo brasileiro. Fazer história, gente, mas não a história que ele tá fazendo hoje. Mas história como Cid Moreira, por exemplo, né? Nomes como Cid Moreira, que são nomes assim que você olha assim e você fala, cara, esse jornalista é fodão. Eita, já foi, né? Esse jornalista é top, esse cara é bom pra caramba, né? E hoje, olha a que ponto ele tá, né? A que ponto ele desceu. Maju Coutinho é outra que entra nessa linha. Você vê, nós defendemos ela lá atrás, naquele ato de racismo. Hoje, é dessa maneira que ela paga pra gente. Ela escolheu atender a Rede Globo do que os telespectadores. Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, tá? Foi, galerinha. Deixa eu só desligar aqui com a mão, porque eu não comprei a bateria ainda.